E pessoal, tudo certo? Bom, como todo mundo está acompanhando aí, além dessa nossa preocupação com o coronavírus, o que mais se fala, o que mais nos preocupa também é sobre a relação de trabalho e a relação de emprego. Como é que isso aí vai ficar? Como que vai ficar os trabalhos, os empregos do pessoal? Pois é tudo muito novo. Estamos passando por uma situação bem complicada que eu não me lembro de ter visto nenhum outro momento, nada parecido, ninguém nunca me falou de nada parecido e é tudo muito incerto. E também está acontecendo tudo muito rápido, pelo menos para a Justiça do Trabalho aqui. Por exemplo, primeiro veio aquela lei 13.979 de fevereiro de 2020, que falava sobre a falta justificada. Depois, já em 22 de março, já veio aquela MP 927, que dispõe sobre as medidas trabalhistas. Dia 23, um dia depois, já veio a medida provisória 928, que revogou o artigo 18 da 927. Era aquele artigo que falava sobre a suspensão do contrato de trabalho por 4 meses. Bom, tudo muito rápido, mas vamos falar um pouco sobre a 927, que dispõe sobre, aqui em seu artigo 1º, essa medida provisória dispõe sobre as medidas trabalhistas que poderão ser adotadas pelos empregadores para a preservação do emprego e da renda e para o enfrentamento do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo número 6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de importância internacional, decorrente do coronavírus. Bom, então, o coronavírus significa uma força maior, é uma hipótese de força maior. Durante esse estado de calamidade, o empregador e o empregado eles poderão celebrar um acordo individual escrito visando garantir a permanência do vínculo de emprego. De acordo com esse artigo 2º aqui da MP, esse acordo ele é considerado como superior aos instrumentos normativos. Mas esse acordo ele também deve respeitar os limites da Constituição. Ele não pode extrapolar o que a Constituição diz. Bom, agora eu vou falar sobre umas medidas que o empregador pode tomar. Estão aqui expostos no artigo 3º. O empregador, para o enfrentamento dos efeitos econômicos decorrentes do estado de calamidade pública e para a preservação do emprego e da renda, poderão ser adotados pelos empregadores, dentre outras medidas, as seguintes: teletrabalho, antecipação de férias individuais, concessão de férias coletivas, aproveitamento e antecipação de feriados, banco de horas, suspensão de exigências administrativas em segurança e saúde do trabalho, o direcionamento do trabalhador para a qualificação e o diferimento do recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, é o FGTS. Bom, vale lembrar que aqui são só algumas opções. O empregador ele pode também adotar outras opções, que o artigo ele demonstra um rol exemplificativo. Essas medidas elas podem ser aplicadas também para o trabalhador temporário, da Lei 6.019, para o trabalhador rural, da Lei 5.889 de 73, e também para as domésticas no que couber, como, por exemplo, banco de horas, jornada, férias. Agora, vou falar um pouco sobre os pontos que eu acho mais relevantes sobre essa medida provisória. Primeiro, haveria uma discussão se a contaminação do Covid seriam considerados como ocupacionais. Então, essa MP, ela expressa ao dizer que os casos de contaminação não serão considerados ocupacionais, exceto comprovação do nexo causal. Por exemplo, a doméstica, né, que mora na casa, ela não sai da casa por nada, a patroa se contaminou e aí por consequência ela foi contaminada também. Então aí tem que comprovar o nexo causal, vai ser bem complicado aí. Vamos lá, teletrabalho. Aí já estamos no artigo 4º, né? Durante o estado de calamidade, o empregador poderá, a seu critério, alterar o regime de trabalho presencial para o teletrabalho, o trabalho remoto ou outro tipo de trabalho à distância e determinar o retorno ao regime de trabalho presencial, independentemente da existência de acordos individuais ou coletivos, dispensado o registro prévio de alteração no contrato individual de trabalho. Essa alteração ela tem que ter uma notificação de, no mínimo, 48 horas por escrito ou por meio eletrônico. Só para lembrar, o teletrabalho é aquele realizado fora das dependências do empregador e que não configurem o trabalho externo. Antecipação das férias individuais. O empregador ele pode antecipar as férias, também informando com no mínimo 48 horas,
E as férias, elas não podem ter períodos inferiores a 5 dias corridos. Aqui, nesse caso também, o empregador ele vai poder pagar o adicional de 1/3 após a sua concessão e pode ser pago até a data em que seria devida a gratificação natalina. As férias podem ser tiradas, mesmo que o empregado não tenha cumprido o período aquisitivo e ainda pode antecipar as férias futuras. O pagamento dessas férias pode ser efetuado até o 5º dia útil do mês subsequente ao início do gozo das férias. Aqui tem uma diferença com a CLT, porque a CLT diz que o pagamento das férias deve ser efetuado até 2 dias antes do gozo, sob pena de pagar em dobro. Então, a diferença não vai aplicar essa pena de pagamento em dobro e pode pagar até o mês subsequente. Aproveitamento. Outra questão, aproveitamento da antecipação dos feriados. Bom, os empregadores, eles podem antecipar o gozo de feriados não religiosos federais, estaduais e distritais e municipais, né? E deverão notificar o conjunto de empregados beneficiados, com antecedência de no mínimo 48 horas também. E aí, o empregador tem que fazer o quê? Ele tem que indicar expressamente quais são os feriados que vão ser aproveitados. Esses feriados eles vão poder ser utilizados para compensação no saldo de banco de horas. Agora, aqui também diz que o aproveitamento de feriados religiosos vai depender da concordância do empregado, mediante manifestação em acordo individual escrito. Então, a gente tem que prestar muita atenção nessa questão de acordo escrito. Banco de horas, que esse eu acho que é o que mais está sendo utilizado aqui. Ficou autorizado a interrupção das atividades pelo empregador e a constituição de regime especial de jornada pelo meio de banco de horas em favor do empregado ou em favor do empregador, sendo estabelecido por meio de acordo coletivo ou individual formal. Formal, sempre tem que fazer por escrito, para compensação de até 18 meses, contados da data do encerramento do estado de calamidade. Bom, a recuperação do período interrompido pode ser feita mediante prorrogação de jornada até 2 horas, não podendo exceder a 10 horas diárias. E a compensação do saldo de horas poderá ser determinado pelo empregador, independente de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Bom, gente, aqui talvez seja um pouco difícil de compreender, porque muita gente está acostumado pelo contrário. As pessoas trabalham a mais para depois trabalhar menos. Aqui é o que a gente está chamando de banco de horas negativos. O empregador ele vai trabalhar menos agora para depois pagar mais, mas sempre obedecendo o limite de 2 horas a mais por dia, então ele não pode trabalhar mais de 10 horas por dia e ele tem até 18 meses para pagar isso aí, para pagar essas horas que ele ficou sem trabalhar. Agora, a questão que eu também achei importante é o do FGTS, o diferimento ou recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Ficou suspensa a exigibilidade do recolhimento do FGTS referente aos meses de março, abril e maio desse ano, de 2020. E o recolhimento posterior pode ser parcelado em até 6 vezes, sem a incidência de multa e a atualização. Então, o empregador não é que ele vai deixar de pagar, ele só vai jogar esse pagamento do FGTS para frente, para os meses seguintes. Então, para você ver, o direito do trabalho sempre foi uma área que o pessoal sempre tratava mal, dizendo que ia acabar, que não tinha muita importância. E hoje o mundo inteiro está voltado para isso, está preocupado, querendo saber como é que vai ficar as relações de trabalho, relação de emprego. Agora, eu sempre conversei com os colegas nos tribunais, que eu sempre disse que não tem como acabar o direito do trabalho, muito menos a justiça do trabalho. O que gira o mundo é a força de trabalho humano. E sempre vai ter discussão, então isso aí é inevitável. Mas enfim, é isso aí. Um grande abraço a todos e vamos em frente. Vamos lá.